Graça e paz, querido irmão, querida irmã deste canal. Agradeço muito a Deus em primeiro lugar pela vida, pela oportunidade. Agradeço a Deus porque você está inscrito nesse canal. Espero que você goste, seja edificado, compartilhe, ative o sininho, comente. Eu gosto muito de ler os comentários. E nessa oportunidade eu gostaria de trazer aos irmãos uma reflexão com o tema: os cristãos serão julgados pelos frutos que produzem. Mas antes de nós entrarmos no assunto, vamos fazer uma oração? Oremos. Querido Pai que está nos céus, graça nós te damos pela vida, por essa oportunidade que tu nos concede, ó Deus, que em nome de Jesus tu fale ao nosso coração, que o teu Espírito Santo venha ser o nosso professor, o nosso guia, que ele venha edificar a nossa vida e venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu gostaria de ler com os irmãos o que está em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, que é um texto muito conhecido que diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então nós vemos aqui que daquilo que nós proferimos, as palavras que nós proferimos, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer, até as nossas influências, tudo isso nós nos depararemos no dia do juízo. Gostaria de ler com os irmãos também o que está em 2 Coríntios 5, verso 10. É um texto também que os irmãos conhecem, bastante conhecido, mas muito impactante, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, aquilo que o nosso corpo já fez, de bom ou de mal, que nós nos permitimos fazer, aquilo que nós nos dispusemos a realizar através do nosso corpo ou pelo nosso corpo, o texto diz aqui claramente que nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou mal que tivermos feito, né? Por meio do nosso corpo. Por isso que é muito necessário, irmãos, nós pedimos perdão ao Senhor, confessar os nossos pecados diante do Senhor, não terminar nenhum dia, não deixar que o sol se ponha sobre as nossas cabeças, sem primeiro fazer os nossos devocionais, os nossos cultos, tanto o culto matutino quanto o culto vespertino, pedindo para o Senhor perdão, pedindo para o Senhor que nos dê arrependimento, brote em nós arrependimento, que o seu Espírito Santo trabalhe em nós arrependimento, porque nem o arrependimento, meus irmãos, vem de nós, o arrependimento vem do Espírito Santo. Então, o primeiro passo que o cristão deve dar, a pessoa que quer realmente receber o perdão deve dar, primeiro, confesse os seus pecados diante de Deus, mesmo que você não sinta-se arrependido. Mas confesse: Senhor, eu cometi um pecado, eu fiz algo que eu sei que o Senhor não se agrada, que o Senhor não se agradou. Brote no meu coração um verdadeiro arrependimento, uma tristeza por esse pecado. Não somente um remorso, mas brote em meu coração um verdadeiro arrependimento. Uma pessoa verdadeiramente arrependida, meus amados, ela não somente se entristece, ela não somente chora por esses pecados, mas ela também os abandona. Amém? Já passei por isso. Eu sei o que é isso. Eu sei que você também sabe. Quando a gente se arrepende realmente de um pecado, irmãos, a gente se quebranta por dentro e nós abandonamos aquilo porque a gente sabe que aquilo vai nos levar para a perdição, para o fogo eterno, e vai nos separar do Senhor, vai entristecer o nosso amado Mestre, que nós também amamos, né? E eu gostaria de ler com os irmãos também o que está em Eclesiastes 12. Vamos agora lá para o Antigo Testamento, Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Eclesiastes é um livro maravilhoso, com muitas instruções, né?
maravilhosas para nós. Capítulo 12, verso 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus é de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as obras, queridos, devemos ter em mente, termos uma certeza, que a Bíblia mesmo nos dá essa certeza. A palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, ela nos diz lá em Efésios 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Está escrito, nós somos salvos pela graça, nós somos justificados pela fé, mas nós somos julgados pelas obras. Seremos julgados pelas obras. Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo 2, ele diz assim: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu por meio das minhas obras te mostrarei a minha fé. E ele diz assim, uma frasezinha que muitos de nós conhecemos: a fé sem obras, ela é morta. E é exatamente pelas obras que nós seremos julgados. E aqui o Senhor diz para nós que de tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E diz aqui, porque Deus é de trazer a juízo todas as obras, e até aquelas que estão escondidas, quer seja boa, quer seja má. Então, meus amados, não escondamos do Senhor. Nós podemos até esconder das pessoas, mas coloquemos algo em nossa mente. De Deus, nós não escondemos nada. E tudo é minuciosamente registrado. Tudo é terrivelmente registrado, com detalhes, quer seja bom, quer seja má. A Bíblia diz que existem livros de registros no céu, e nós iremos nos deparar com esses registros. Tudo é minuciosamente registrado, todas as obras, todas as coisas que nós tivemos oportunidade de fazer pelo nosso próximo, que nós não fizemos, coisas que nós fizemos e que não deveríamos fazer. Tudo é minuciosamente registrado. Nossos pensamentos. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele disse assim, Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Porque nós vamos nos deparar no dia do juízo com os nossos pensamentos também, até com as influências exercidas para o bem ou para o mal, com os seus resultados. Nós iremos também nos deparar. Eu fiz aqui algumas perguntinhas. A primeira, que eu formulei aqui, né? O que o Senhor deseja para nós? O que o Senhor deseja para nós sobre o serviço dele? Ele deseja que nos lembremos de que seu serviço é puro e santo, e que aqueles que aceitam a verdade precisam ser purificados na disposição, no temperamento, no coração, na conversação, no vestuário e no lar. Olha que coisa maravilhosa, que verdade profunda. Ele espera que aqueles que aceitam a sua verdade sejam purificados na disposição, o temperamento, a personalidade. Às vezes a gente vê algumas pessoas, alguns irmãos, algumas irmãs, né, que demonstram assim uma forma de... Tem uma forma de ser, um jeito de ser, que não atrai muitas pessoas, não é? E aí a gente às vezes chama atenção, a gente às vezes aconselha, exorta, e a gente ouve assim, mas é a minha personalidade, eu sou assim. É o meu jeito. Seja curado, meu irmão, minha irmã. Seja curado, meu irmão. Que nós sejamos curados dessa personalidade carrancuda, desse temperamento, desse gênio, desse jeito de ser que ao invés de atrair as pessoas, a gente apenas afasta as pessoas de nós. E aqui diz que o Senhor deseja que nós sejamos purificados na disposição, no temperamento, no coração, na personalidade, na nossa conversação, a conversação do crente, a conversação do servo, do filho, da filha de Deus, precisa ser diferenciada. Amém? Não é gírias, não é palavras de baixo calão, xingamentos, palavrões. Nunca devemos expressar tais palavras, irmãos.
Devemos colocar guarda, como diz a palavra de Deus, guarda em nossos lábios, guarda em nossos pensamentos, um guarda para que venha vigiar nossas palavras e os nossos pensamentos. O nosso vestuário, no lar, nós precisamos demonstrar que somos cristãos, sobretudo em nosso lar, porque nós iremos, como diz aqui, né, sermos julgados pelos frutos que produzimos, sobretudo dentro da nossa casa, não é? A segunda pergunta que eu formulei: como devem viver os cristãos que receberam a Jesus como Senhor? Como devemos viver? Eles precisam, esses que receberam ao Senhor Jesus e aqueles que irão receber ainda, precisam exercer uma influência cristã. A nossa influência precisa ser uma influência cristã. Aqueles que não fazem mudança alguma nas palavras e na maneira de proceder, no seu vestuário ou em seus lares, estão vivendo para si mesmos e não para Cristo. Não foram criados de novo em Cristo Jesus para a purificação do coração e dos aspectos exteriores, porque a mudança, ela precisa ocorrer primeiro dentro do nosso coração, aqui dentro. A mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora, não é verdade, queridos? Mas se a minha vida não tem demonstrado frutos, isso quer dizer que a mudança ainda não ocorreu aqui dentro, correto? Então o Senhor diz que aqueles que receberam a Ele como seu Salvador e como seu Senhor precisam exercer uma influência cristã. As pessoas que estão ao nosso redor, eles estão nos observando e eles veem realmente se nós passamos pelo novo nascimento. Aquela conversa que Nicodemos teve com Jesus, e Jesus disse: Nicodemos, importa que você seja um novo homem, que você nasça de novo, que você passe pelo novo nascimento. E nós precisamos passar pelo novo nascimento. Ora, se eu recebi a Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, como é que eu vou ter o mesmo comportamento, as mesmas palavras, os mesmos procedimentos, os mesmos costumes, o mesmo palavreado, tudo do mesmo jeito? Não tem uma mudança? Se Jesus, quando Ele entra em nossa vida, Ele nos transforma. Então, se como uma cristã que professo ser, eu não tenho demonstrado frutos que realmente condizem com essa minha profissão de fé, isso é um sinal claro, contundente, de que eu não passei pelo novo nascimento. E eu preciso passar, buscar o Senhor, porque está registrado que o exterior é um indicador do coração. Embora nem tudo que reluz é ouro, mas se você passou pelo novo nascimento, as suas obras serão correspondentes. Amém? E por fim, o que o Senhor deseja que cada um de nós seja? O que o Senhor deseja que você seja e que eu seja? O Senhor deseja tornar cada ser humano um instrumento por meio do qual Cristo possa manifestar seu Espírito Santo. Amém, queridos? O Senhor, Ele quer manifestar em nossa vida o poder do Espírito Santo. Mas Ele só pode fazer isso se nos permitirmos sermos instrumentos guiados pelo Espírito Santo. Amém? Então, meus amados, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos produzir frutos dignos de cristãos, que a nossa profissão de fé, que o nosso comportamento, que a nossa conduta cristã venha a ser condizente com aquilo que nós professamos ser. Amém? Que as pessoas, quando nos olharem no supermercado, nos olharem no trabalho, nos olharem em qualquer lugar que seja, dentro da nossa casa, possam dizer como aquela mulher sunamita disse de Eliseu: marido, bem percebo que aquele que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Amém? Que as pessoas possam dizer isso de mim, de você também. Não para o nosso louvor, o nosso engrandecimento, que nós possamos diminuir para que Ele cresça, mas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Queridos, nós seremos julgados pelos frutos que nós produzimos. Não nos esqueçamos disso. Somos salvos pela graça, justificados pela fé, mas nós somos julgados pelas nossas obras. Que o Senhor em Cristo venha nos abençoar. Amém?